Já dissemos que Isaías é um profeta evangelístico, ele anuncia boas novas, ele anuncia as boas novas da salvação. Vimos ontem que João Batista citou Isaías quando apresentou o Senhor Jesus Cristo. Mas veja agora no capítulo 40 de Isaías, os versos 9 até 11. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe em um alto monte. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá: aqui está o Senhor. O Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. O seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da face. Como o pastor apacenta o seu rebanho, nos seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam ele guiará mansamente. Isaías está anunciando aqui o Senhor, a presença do Senhor. Aqui está o vosso Deus. Quando é que Deus se manifestou, irmãos, fisicamente a esta terra? No livro de João, no capítulo 1 e no verso 4, no verso 14, aliás, nós encontramos o seguinte: João, capítulo 1, no verso 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Falando de nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo. O princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E o Verbo era o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo agora veio. E em Mateus 3:3, nós vimos que João Batista disse o seguinte: este é aquele a quem o profeta Isaías falou ao dizer: vós que clama no deserto, preparai, endireitai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isaías, irmãos, estava profetizando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aqui está o vosso Deus. Essa é a mensagem evangélica, irmãos. Aqui está Deus que quer te salvar. Mas Isaías, como eu disse, foi um proto-evangelista, 700 anos antes de Cristo. João Batista foi um evangelista contemporâneo de Jesus adulto. Mas veja, irmãos, mais dois evangelistas que a Bíblia apresenta quando Jesus era bebê. Lucas 2, 25 a 28. Ou melhor, 25 a 38. Livro de Lucas 2, 25 a 38. Lá diz o seguinte: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Esse homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Era um homem, irmãos, era um crente, que estava esperando, aguardando a vinda do Senhor, a vinda daquele que havia sido profetizado pelo profeta Isaías. Veja lá, irmãos, ele estava aguardando ao Senhor. Veja dos versos 27 até o verso 33. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele, procederam segundo a lei ordenava. Então ele tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a salvação. Mas ainda, luz para iluminar, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo. O testemunho de Simeão, irmãos, ao pegar Jesus no colo, imagine, irmãos, a emoção daquele homem, ao pegar Jesus no colo, o Filho de Deus, aquele que havia sido profetizado, o Verbo que se fez carne, e Simeão entendia tudo isso, irmãos, porque ele era temente a Deus.
E ele esperava o Senhor Jesus. E ele diz agora, esse veio para a salvação de todos os povos, para a salvação dos gentios, para a salvação de Israel. Não era mais somente, irmãos, o rei de Israel que estava chegando, ou o Senhor de Israel que estava chegando, mas era o Senhor de toda a humanidade, era o Senhor Jesus, para a salvação dos gentios e para a glória do povo de Israel. Testemunhou, pregou o evangelho. Agora ele estava pregando o evangelho, estava apresentando as boas novas da salvação em Cristo Jesus. No livro de Lucas, ainda no capítulo 2, no mesmo capítulo 2, no verso 38, a gente vê qual foi a posição de Ana, qual foi a atitude de Ana. Chegando na mesma hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. Uma senhora idosa, a Bíblia mostra lá no verso 37, era viúva de quase 84 anos. Não se afastava do templo, servindo a Deus, e reconheceu o Senhor Jesus. O que passou a fazer, irmãos? Falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. Pregava do Senhor Jesus. Pregava que o Salvador havia chegado, que a promessa, que as profecias de Isaías estavam se cumprindo agora. Mas, irmãos, eu quero concluir o estudo dessa lição voltando ao livro de Isaías, no capítulo 40, nos versos 7 e 8. Lá diz assim: seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste para sempre. Assim como a erva, irmãos, nós também não somos imortais. Com o sopro de Deus, irmãos, ou com alguns anos de vida, nós descansamos. Mas o que diz a Bíblia aqui? Mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Sabe o que é esse estudo que nós estamos fazendo, irmãos, hoje? É o cumprimento dessa profecia. Faz 2.700 anos que Isaías escreveu essa frase. A palavra de Deus permanece para sempre. E hoje, irmãos, ao estudarmos a palavra de Deus, nós estamos atestando o cumprimento dessa profecia. Viu que bom, irmãos, nós podemos ser elementos que comprovem a profecia. Nós estamos comprovando a profecia de Apocalipse, que diz que a palavra de Deus permanece para sempre. E nós, irmãos, assim como Isaías, assim como todos os crentes que viveram nesse período, nós somos finitos, um dia nós vamos descansar. Se o Senhor Jesus não voltar logo, nós vamos descansar, mas alguns anos nós vamos descansar, aguardando a ressurreição. Mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. A palavra de Deus foi ontem, é hoje e será amanhã. E graças ao bom Deus, nós podemos conhecer a sua palavra através do estudo da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, permanece para sempre.